Olá, gente! Começamos mais um episódio aqui do nosso Talk to You e hoje nós vamos trazer uma convidada muito especial. Ela fez o nosso curso e tem Civox. Ela é formada há 8 anos em jornalismo, ela é empreendedora e digital influencer. É especializada em assessoria de empresa e jornalismo empresarial, além de ser apresentadora do jornal web RJ Interior. Hoje a gente traz aqui a Ana Menezes. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu agradeço muito o convite, estou me sentindo lisonjeada. E o currículo, assim, extenso. Além disso, ela também é CEO da empresa de comunicação, então ela tem esse amplo currículo aqui conosco. Além de ser casada, tá esperando um filhinho, mãe de primeira viagem, não é mesmo? Entrando aí no 8º mês. Muitas surpresas acontecendo, né? Nessa primeira gestação. E conta, como que foi esse ano pra você? Você, fez curso, tá esperando um filho. Como que foi esse 2023 pra você? Eu brinco com as minhas amigas que eu tô me sentindo no projeto JK. Sabe? 50 anos em 5? Lembra? O slogan do JK? Sim. Minhas amigas morrem de rir, cara. Minha vida é como se eu tivesse vivido 50 anos em 5. E esse ano, então, assim, foi um ano cheio de surpresas. Agradeço muito a Deus todas as bênçãos, né? Mas confesso que fui pega de surpresa quando eu descobri, né, da gestação, porque não era algo planejado para esse ano. E aí acabou que vieram as mudanças junto com a gestação. Por exemplo, eu me mudei de casa, né? Nesse meio período eu fiz o curso com vocês, né? Assumi um contrato novo com um cliente importante aqui de Macaé. Então veio muitas coisas acontecendo e eu completo 1 ano de casamento. Eu casei no passado, né? Meu Deus! Nesse mês, no final de novembro. Então assim, viajei, a gente já tava com uma data marcada de viagem, viajamos, aí veio tudo ao mesmo tempo. Bebê, viagem, aniversário de casamento, né? Chegando, vida profissional. E equilibrar essas bandejas, né? Eu sempre falo, gente, tem que ter muita fé, independente de religião, fé numa força maior, né, numa força divina. E contar muito com parcerias, né? Que ninguém faz nada sozinho. Sim. E buscar mesmo se atualizar, né? Ter o contato de network é super importante para se manter no mercado, principalmente para quem trabalha, né, por conta própria, digamos assim, que é empreendedor, empreendedora como eu. É muito importante, além das relações, né, ter um marido, uma esposa, parceiro, né, amigos que realmente torcem, né, por você. Então, esse ano eu pude, assim, contar nos dedos quem realmente eu sei que eu vou poder contar, assim, espero que pro resto da vida, porque foi um momento bem turbulento, assim, que eu descobri mesmo a gestação. Imagino, ainda mais assim, não sendo algo planejado para esse ano. Então chegou tudo junto, aquele caos, mas o caos bom, vamos dizer assim. Agora eu já consegui relaxar, assim, as coisas, as peças, né, estão entrando no lugar, ficando em ordem, mas terapia também ajuda, né? Façam terapia, gente. Terapia é sempre bom. E Ana, como que você conheceu aqui a Vox to You, Macaé? Então, eu já conheci através do Instagram, né, de ver alguns anúncios de vocês. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o Fábio, nesses ciclos, né, de network, conversei com ele aqui mesmo no prédio do curso, porque eu também trabalho aqui, né, o jornal que eu apresento, o web, o estúdio também fica aqui nesse prédio. E aí, Eliana, vamos lá visitar a gente. Aí vim aqui, ele foi lá no estúdio, e aí veio essa oportunidade de fazer o curso, e eu vim para fazer a visita aqui com o meu marido depois, só para o meu marido fazer o curso. A ideia era ele se especializar, porque ele também está investindo muito na questão de desenvolvimento pessoal e profissional em vídeos, né, com a equipe dele também. Ele também é empresário aqui na cidade. Então ele queria muito também se especializar nessa comunicação, principalmente para os vídeos, né, que ele está investindo bem. E eu vim só acompanhar ele, né? Vim com ele, marcamos, e nisso o Fábio falou, Ana, faz também, você vai gostar. Eu falei, então tá.
Acredito que vai ser muito legal. Aí até falei com meu marido, amor, será que eu faço junto com você ou não? Porque se você sentir, né, que estar na mesma turma que você vai te podar ou vai te inibir de alguma forma, não tem problema, a gente faz em turmas separadas, sem problema nenhum. Ele, não tem problema não, vamos fazer juntos. Mas foi muito legal, porque apesar da gente ter feito o curso juntos, as dinâmicas a gente fez com pessoas diferentes. Então isso agregou muito mais, né? Ah, verdade. E como que foi a sua experiência nas aulas, assim? Você falou que são muitas dinâmicas. Você lembra de alguma que chamou mais a sua atenção, que te marcou nesse período aqui? Sim, a que me marcou foi quando o professor, ele chama a dupla, né? Cada dinâmica tem uma dupla diferente. Quando não é individual, são em duplas diferentes. E aí, eu tinha que defender uma ideia e o meu parceiro tinha que reprimir aquela ideia, né? Abobinar aquela ideia e eu defender. E era uma ideia, assim, bem... causante, sabe? Era realmente, são pontos, assim, polêmicos, é a palavra certa. Bem polêmica, né? Todo mundo recebeu uma causa polêmica pra defender ou pra abominar. E aí essa foi bem legal, sabe? Porque subiu os dois ali, né? A duplinha no palco. E aí um fala, depois o outro fala. E no final todo mundo morre de rir. Sim. Mas é muito bacana. Eu lembro porque, só pra especificar, a Ana, ela fez o curso Intensivox. Então são 16 horas, é um final de semana de um curso intensivo voltado para oratória e comunicação. Eu já fiz o curso que é de longa duração, que são de 40 encontros, e tem essa dinâmica também. Sim. E eu lembro que o tema que eu peguei, eu não concordava, mas eu tive que falar a favor, porque caiu para mim falar pontos positivos. Sim. E eu lembro que aqui, graças a algumas aulas que eu tinha assistido antes, eu consegui assim, mesmo eu não concordando, ter argumentos para, assim, fundamentar aquele ponto de vista. Sim. Porque se a gente não tiver firmeza, se a gente não saber aquelas técnicas de alguns gatilhos que consiga provar para a pessoa que eu tô passando credibilidade, não adianta. Você pode estar falando uma verdade sua, mas se você não passar credibilidade, você não convence a outra pessoa. Porque primeiro você tem que estar convencido, né, assim, no seu interior, depois passar isso pra fora. E às vezes você até concorda, mas se você não sabe se comunicar, não sabe usar a postura adequada, não sabe usar os gestos certos, o tom de voz correto, né, você joga ali sua mensagem por água abaixo. E isso é muito importante pra vida, né, não só quando a gente tá participando de uma reunião empresarial, ou quando a gente tá vendendo pra algum cliente, mas as nossas relações interpessoais também, com os colegas de trabalho, com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Eu acredito que é um curso de desenvolvimento pessoal, né? Além de ser um curso de comunicação. Isso, você tinha até comentado aqui antes que foi muito importante para você a questão, acho que foi uma fala que você trouxe, que é o que todo mundo fala. Às vezes a gente veio buscar aqui algo profissional, como lidar com funcionários, com chefes, gestores, aprende como lidar, falar com essas pessoas, mas a gente esquece o de dentro de casa, que é a pessoa que tá ali no seu dia a dia, que mais convive com você. E às vezes a gente tem tato pra falar com todo mundo, mas pra aquela pessoa que tá ali no dia a dia, a gente não consegue falar. Exatamente. Então, teve até um tópico, né, desse, que é a comunicação não violenta, a CNV, abordada pelo facilitador. E achei bem bacana, porque... Por que a gente tem que medir palavras, respirar fundo, pensar, contar até 10, pensar 2 vezes para falar com um funcionário, com um colega, com um amigo, e com o nosso marido não, e com o nosso filho não, e com a nossa mãe não, né? Que são as pessoas mais importantes. É realmente a nossa base ali, né, do dia a dia, quem nos sustenta, são as pessoas que vão estar do nosso lado quando a gente mais precisar. Então, essa parte da comunicação não violenta foi muito legal. Não só na questão do saber falar, né, do falar com jeitinho, mas também do saber pronunciar as palavras, né? Porque às vezes a gente não entende o que o outro falou, mas não é porque o outro tá falando baixo, é porque ele tá falando enrolado, embolado. Sim. E a gente fica assim, quê? Oi? Eu não entendi. Aí a pessoa vai lá e fala mais alto, ou grita. Não, mas não é que tá falando baixo, é porque a gente não tá, né, falando da forma adequada. Porque o nosso pensamento é tão rápido. E na hora de falar, a gente embola, a gente emenda uma palavra na outra, a gente come alguma sílaba. Então até isso foi explicado, foi bem bacana. E aí eu vejo aqui que na sua área você sempre foi uma pessoa comunicativa. E quando você chegou aqui no curso, você achou que iria ter mais facilidade? Como que foi pra você? Uma pessoa que já lida com a comunicação no dia a dia,
entrar num curso de comunicação e oratória? Então, eu já vim com friozinho na barriga, né? Porque é uma pressão. As pessoas já esperam que eu seja melhor, que eu me dê bem nas dinâmicas, que eu fale melhor, né? Por já trabalhar com comunicação. Mas não é bem assim, né? As dinâmicas são inéditas, eu não sabia antes o que ia acontecer, então foi surpresa para mim também, como para todos que estavam ali. E era uma turma repleta de profissionais diferentes. Eu era a única profissional da área de jornalismo, né? Que já trabalha com vídeo, que já trabalha com público, sou digital influencer. Então, por essa facilidade de falar em vídeo, de falar com as pessoas achavam que os outros alunos da minha turma achavam que eu sempre ia me destacar ou que eu sempre tinha que ser melhor. Então, eu já sentia essa pressão. Né, eu tive até a oportunidade de conversar com alguns que falaram isso pra mim, Ana, gostei muito de conhecer, pela humildade, né, por estar aqui com a gente e tal, se colocar nesse lugar de aluno. Eu falei, gente, todo mundo é aluno, né, a gente estava numa turma onde tinha advogado, mestrado, professor de faculdade, empresários, né, profissionais de RH, engenheiros, enfim, tinham vários profissionais diferentes, médica, tinha uma médica também. Então, assim, essa troca, esse network realmente coloca todo mundo juntinho, sabe? Lado a lado. Ninguém tá acima de ninguém. Cada um tem a sua expertise, cada um tem na sua profissão, né? A sua história ali de vida. Tinha uma advogada também, a Jo, muito legal ela. Adoramos conhecer a história de cada um, né? Que a gente conta um pouquinho da nossa história também. E aí fica todo mundo no mesmo patamar. Então não tem essa de um vai saber mais que o outro. Porque um é dono de empresa, então ele vai saber mais que você. Porque uma é advogada, então ela vai saber questionar mais que você. Não tem isso. Fica todo mundo no mesmo patamar e todo mundo aprende junto. É claro, né, que tem gente mais desinibida, tem gente que vai ter mais facilidade com uma dinâmica ou outra, mas é todo mundo desafiado. E é isso que é legal. Então, porque assim, a gente já teve, por exemplo, Fono, a Carol Hipólito já foi nossa aluna. Você como jornalista. E às vezes as pessoas pensam assim, já falo no dia a dia, então eu não preciso me especializar. Ou, o curso não vai me agregar em nada. Nossa, pelo contrário. E assim, eu vejo pelo seu relato até das outras pessoas que não me agregaram, sim. Não é porque eu trabalho com a comunicação que eu domino a comunicação. Sim. É sempre bom se especializar, ver técnicas. E foi o que você falou. Network, o friozinho da barriga. Às vezes você ali no seu dia a dia já está acostumada. Lógico que sempre vai ter ali um friozinho na barriga ou não. Mas se desafiar, eu vejo desafios como desenvolvimento também. Para eu entender o que eu posso melhorar. Sim, com certeza. E é muito legal, sabe? A gente cria uma amizade mesmo, né? Entre os alunos. A gente realmente consegue aprender com a história do outro, com a dificuldade do outro. E é uma turma que se incentiva, sabe? Se a gente percebe que fulano ou ciclano tem uma dificuldade nisso, a gente vai e apoia. A turma abraça mesmo, sabe? Não é aquela turma que só o professor fica fazendo pelos alunos. Os alunos fazem pelos alunos, né? Então isso foi muito bacana, essa empatia mesmo, né? Virou um grupo de amigos. E assim, o seu foi no formato muito intensivo. Que às vezes as pessoas até perguntam se realmente vale a pena. Porque, querendo ou não, são 16 horas num fim de semana. A gente fica numa cidade praiana, que tem uma praia aqui do ladinho, que te puxa. E tem gente que vem e faz o curso. E realmente vale a pena esse curso de fim de semana? Com certeza. Por exemplo, esse final de semana, eu trabalho como digital influencer, né? E eu tava divulgando um restaurante e um hotel em Rio das Ostras, aqui cidade vizinha. E a minha pretensão era ficar no hotel até domingo. A gente foi na sexta, que a gente ia divulgar o cardápio especial na sexta noite, isso foi feito. E a nossa pretensão era ficar no hotel até domingo, relaxando, né? Usando o day use do hotel, usando a piscina, almoçando por lá. E aí veio a oportunidade do curso e esse trabalho já estava marcado. E eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vim pro curso. A gente foi na sexta, fizemos o que a gente tinha que fazer e no sábado cedinho viemos.
E valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Assim, é cansativo, tá, gente? Não vou mentir pra vocês. É cansativo, mas as dinâmicas são tão interessantes, são tão diferentes, que não fica aquela coisa monótona. Não tem como ser, né? Porque tá todo mundo ali cansado também. Sim. Então, realmente, essa diversidade, né, dos tópicos abordados, né, das dinâmicas, dos temas, isso encoraja a gente a continuar. E chega no final do domingo, tá todo mundo bem exausto, mas tá todo mundo bem satisfeito, sabe? Aquele sentimento de realização mesmo. E aí eu vi aqui que você é jornalista, empreendedora e digital influencer. Como que você lida com 3 profissões que demandam muito da sua comunicação, da sua imagem? Como que é você lidar com essas 3 profissões? Fala um pouquinho de cada uma delas. Então, eu me formei em jornalismo tem uma média de 8 anos, né? Aí me especializei em assessoria de imprensa e jornalismo empresarial. Nisso, eu resolvi abrir a Causar Comunicação, né? Que é a minha agência de comunicação, onde a gente presta serviços para algumas empresas, entre elas o aeroporto de Macaé, uma empresa offshore localizada ali na Zen, temos farmácias, agência de turismo, empresa de segmento de aluguel de brinquedos, né? A gente presta serviços para diversas outras empresas, tanto de social media, como de assessoria de imprensa ou organização de eventos também, quando surge. E isso eu já venho fazendo há alguns anos, desde 2019. E, paralelo a isso, a minha profissão de jornalista, né? Eu, além de desempenhar esse papel como CEO, né, da agência, escrever as matérias, né, ter esse contato direto com os clientes mesmo, né, na hora de fazer o release, né, na hora de formatar os conteúdos como social media, veio também o convite de ser a apresentadora do RJ Interior, que é o web jornal que a gente tinha conversado. Sim. E eu tava muito acomodada, sabe, nos bastidores, né? Atrás das câmeras. Porque o meu trabalho era mais de direção e de produção, né? Não, eu já tava um tempinho fora dos VTs. E não que eu não tinha feito, né? Já fiz sim alguns freelas para Record, para Band. Trabalhei na prefeitura de Macaé com vídeos também na época, quando eu estava estudando ainda. Eu entrei como estagiária deles, fiquei 3 anos lá com eles. E estava repórter correspondente do jornal O Dia, aqui da região, que também era um trabalho que eu não precisava aparecer, um trabalho home office, né? Então, eu correspondia a Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, né? Do jornal O Dia. Mas quietinha ali na minha. Veio o convite de virar apresentadora. E no meio desse convite, eu já estava exercendo como digital influencer, porque na pandemia, eu perdi muitos clientes de social media, né? Porque foi a primeira coisa que as empresas fizeram, né? Cortar a verba do marketing. E aí, como eu perdi muitos clientes de social media, um desses clientes me convidou para virar influencer durante a pandemia. Fui, como eu já trabalhava nesses bastidores, eu fazia a ponte entre o meu cliente de social media e o influencer. Era eu que mandava o tema, era eu que fazia toda a negociação, sabe? Era eu que passava o script, tudo mais, eu que acompanhava. E quietinha, né? Aí, só demandava. E aí veio esse convite e falei assim, por que não, né? Tô aqui, infelizmente perdi alguns contratos por causa da pandemia, impossível não entender esse cliente também, né? Então, foi. Aí, meu primeiro cliente pagante foi um provador de look, né, de moda feminina, que é uma coisa que eu gosto muito, amo falar sobre isso. Inclusive, hoje tem um provador daqui a pouquinho. E aí eu falei, cara, isso dá dinheiro. Né? As pessoas estão aqui, estão me pagando pra vir aqui na loja mostrar os looks. Gostei. Me encontrei, Tainá. E aí foi crescendo, né? Crescendo meu perfil. Eu muito bem ali como jornalista do Dia, CEO da Causar. E influencer, veio o convite do RJ Interior. Aí nisso tudo eu, mais uma bandejinha pra equilibrar. Virei a apresentadora do RJI. E é isso, e aí a gente vai seguindo. Ana, como é que você faz pra dar conta de tanta coisa? Eu procuro agendar meus compromissos com o máximo de antecedência possível, né? Tudo que é urgente é porque realmente não deu para ser agendado, mas eu evito as urgências, né? A maioria dos meus compromissos são agendados com pelo menos uma semana antes, porque é impossível você me ligar e falar assim, Ana, você pode vir aqui, a não sei se alguma coisa aconteceu e alguma demanda caiu, mas provavelmente eu não vou poder, eu vou estar executando alguma tarefa, e agora grávida. Que é isso que eu ainda ia perguntar aqui, para quem tá querendo começar nessa área, seja de influencer, jornalista,
jornalismo, essa área de comunicação, quais dicas você daria para as pessoas que têm interesse nessa área e estão iniciando? Então, não espere ter o melhor recurso e não espere ter o melhor apoio. Faça, vai. Porque se você ficar esperando ter o melhor celular, o melhor computador, a melhor luz, o melhor estúdio, você não começa nunca, tá? Eu lembro que eu comecei meu trabalho de influencer com um Motorola velhinho que minha mãe tinha me dado, né? E eu nem gostava muito dele, mas eu era grata porque foi presente da minha mãe. E imagina se eu tivesse esperando ter o iPhone que eu tenho hoje de última geração para começar. Eu não teria começado ainda. Ou talvez eu não teria nem condições de ter esse iPhone. Inclusive, esse iPhone foi de uma loja que são meus clientes, meus parceiros. Né? Beijos, Pepe. Então, assim, né? Então comece, não espere você ter super apoios, porque às vezes você vai ter mais apoio de quem tá longe do que quem tá perto, tá? Às vezes quem mais te apoia é aquele seguidor que realmente não te conhece fisicamente, presencialmente, né, do que um amigo, né? Eu passo muito por isso, eu já acostumei, sim, eu não sofro por isso. Por exemplo, às vezes eu coloco enquetes lá, eu tô falando muito sobre maternidade, né? Tô abordando esse tema no meu Instagram, tô com várias parcerias também, profissionais excelentes que têm me acompanhado, então eu tô abordando muito a saúde da mulher, os mitos, né, cavernosos que a gestante enfrenta. Tô compartilhando mesmo esses bastidores. E aí, vira e mexe, eu coloco alguma enquete, né? Perguntando alguma coisa, se a mulher passou por X questões na gestação, sim ou não, como que foi pra você. Quem mais me responde, às vezes é uma enquete, gente, é só responder sim ou não. Quem mais me responde são os seguidores de longe, são os seguidores, não são os amigos. Os amigos. E estão ali vendo, não perde um. As minhas amigas, né, a maioria vê minhas coisas, que bom, me apoiam. E também não quer dizer que se ela não responder, ela vai deixar de ser minha amiga, também não é assim. Mas é realmente pra você não ser prudente, né, com essa questão, entender que isso vai acontecer, não levar pro seu coração, porque tá tudo bem, e ainda bem que tem aquelas outras pessoas que estão ali, né, ajudando o engajamento. Sou grata por vocês, seguidores. E aí você falou da parte da gestação, como está sendo? Você falou aqui com a gente que é a mãe de primeira viagem. Me conta assim, como que tá sendo a sua gestação? Como que tá sendo lidar com 3 empregos mais a gestação? Fala um pouquinho pra gente. Ai, Tainá, pra mim o mais difícil é adequar a agenda com os exames e consultas. É muita consulta. É, muita consulta. Mas ao mesmo tempo sou muito grata que eu tô conseguindo, né, ter condições de dar prioridade à minha saúde, né? Então hoje eu tenho acompanhamento com médica, enfermeira, doula, fisioterapeuta pélvica, né, dentista, psicóloga, e eu sou muito grata mesmo a Deus, ao meu trabalho, ao meu marido, que me permite ter essa rede de apoio na questão da saúde, que foi uma coisa que eu priorizei nesse momento, né, pra mim e pro meu filho. Porque no começo eu sofri bastante, foi um susto, eu não aceitava a gravidez, né. Pra você ter noção, eu demorei 10 dias pra contar pro meu marido que eu tava grávida. Sério? Pro meu marido. Demorei 10 dias pra contar pra ele. Foi mais um choque, foi né? Foi um choque. A nossa primeira ultra, que eu falo minha do meu filho, eu fui sozinha. Sério? Mas assim, o que te causou foi o receio, foi o medo? Foi. Eu tinha pânico, assim, eu achava que eu não era capaz, né? Eu achava que eu não levava jeito, eu achava que eu não tinha tempo, saúde. E apesar de ser uma ótima tia, eu tenho uma sobrinha, a minha sobrinha mais nova, de 6 anos, é super agarrada comigo. As pessoas até acham que ela é minha filha quando a gente tá juntas. Estamos juntas, mas assim, apesar de ser uma ótima tia de amar criança, sempre me dei bem com criança. Os filhos das minhas amigas, sempre cuidei, ajudei como pude, mas assim, mãe eu não me enxergava. Eu brincava, eu falava com minha mãe assim: eu vou ser a tia rica da família, vou rodar o mundo, só vou chegar aqui no Brasil com os presentes para as crianças. Eu falo a mesma coisa lá em casa. Eu falava muito isso. E tá tudo bem, tá? Tá maravilhoso quem é assim, acho ótimo. Mas comigo a vida encaminhou para uma história totalmente diferente da que eu idealizava, né? Como que é louco. Eu não idealizava casar. Eu casei ano passado. Eu não idealizava estar grávida. Eu engravidei. Então, assim, parece que a vida realmente tem me mostrado, sabe? Que eu sou capaz de ser uma boa profissional, de ser casada, e de ter uma família, de ter um filho, né? Porque eu não enxergava. Na minha cabeça era ou
eu sou uma boa profissional, competente, bem-sucedida, independente, ou eu tenho um casamento bom, harmonioso, e sou carinhosa e sirvo meu marido, né? Então, assim, eu achava que eram coisas discrepantes. Quando eu entendi que eu posso ser os dois, Exatamente. eu falei, gente, a vida é um equilíbrio. Casamento é equilíbrio, não é fácil ser casada, né? E eu acredito que a maternidade veio pra me frear também, né? Pra entender, ter meu tempo ali de descanso. Porque a gente fica assim, o nosso corpo, né? Ele se cansa fisicamente, aparece alguns incômodos, algumas dores. Eu fui diagnosticada com hipotireoidismo gestacional. Então isso pra mim também foi um baque. Quando eu tava me recuperando, eu soube do diagnóstico, sabe? E aí eu venho outro baque. E pra, assim, emblemar ainda mais a situação, eu sou uma criança prematura, né? Quer dizer, sou uma adulta, mas fui uma criança prematura. Minha mãe, quando me teve, eu tinha menos de 7 meses. Né? Eu nasci com 6 meses e pouquinho. Então, até completar 7 meses de gravidez agora, recentemente, que eu tô indo pro 8º, eu vivia nessa tensão de achar que a mesma coisa ia acontecer comigo, né? De repetir o que aconteceu com sua mãe. E minha mãe perdeu outros filhos também. Minha mãe tinha aquele problema de segurar o bebê, né, na barriga, não lembro o nome agora técnico, e aí eu ficava com isso na minha cabeça, e ao mesmo tempo orando muito, me aproximei muito de Deus, sabe? A gestação me elevou a minha vida espiritual, a minha fé, né? Eu tava um pouco distante mesmo, e aí a gestação aumentou a minha fé, sabe? Aumentou a minha espiritualidade, isso foi muito legal. E quando eu completei 7 meses, eu fiz assim, ó... Deu uma acalmada. Porque querendo ou não, mesmo sabendo geneticamente que não tem nada a ver, a médica sempre deixou isso muito claro pra mim. Ana, não é porque você nasceu de um parto prematuro que você vai ter um filho prematuro. Pelo contrário, e ela falou que isso é da natureza da mulher. Exatamente, ela falou cada corpo é um corpo. Sim, a probabilidade de uma mulher que teve um parto prematuro ter outro prematuro é bem maior do que uma pessoa que nasceu prematuro e ter um filho prematuro. Né? Então, que isso é da genética mesmo da mulher. E graças a Deus estamos aí entrando no 8º mês. E a gente viajou agora recentemente. Eu tava falando com meu esposo que parecia que eu precisava dessa viagem pra curtir meu filho. Né? A gente viajou já com 7 meses. E eu curti muito. E eu parecia que eu tava curtindo eu e ele, sabe? Fomos pra Natal. Ai, lá é lindo. Nossa, a gente se divertiu demais. Andamos nas dunas de bugre. Foi muito divertido. Deus. Uma semana antes tava com medo. Depois muito. Que passou, e vamos viajar. Eu me senti mais leve. Parecia que ali realmente era o meu momento de me divertir com meu filho, sabe? Parece que ele tava entendendo. E tá, né? A criança entende o que a mãe passa. Só que no começo eu me culpei muito. Primeiro eu me culpei de não saber, de não querer e de não ter saúde, porque eu achava que eu não tinha saúde pra gerar uma criança saudável, né? Por todo histórico. E depois eu me culpei por não estar amando a notícia de estar grávida. Né? Porque todo mundo romantiza muito. Nossa, isso que eu ia pontuar. Maravilhosa. Ai, gravidez é... Gente, é lindo, mas é difícil. Não é doença, né? Gravidez não é doença. Tanto é que eu tô aí treinando dentro das limitações. Mas é difícil. Né? Porque se romantizam muito todo o processo, e quando a pessoa que, por exemplo, tem vontade de ser mãe, a mãe acaba se traumatizando, porque na hora que vai ver a realidade é diferente. Não é a mesma buraco coisa. É mais embaixo. E além disso, foi esse ponto que você falou, né? Eu acredito que moldam a gente de 2 formas. Ou você tem que ser mãe, família, tudo mais, ou tem uma carreira de sucesso. Sim. Até mesmo no mercado de trabalho, a gente vê muito isso de é casada, tem filhos, tipo, vamos pensar aqui isso pouco. Tem até na entrevista. Isso, e aí a gente fica com aquela questão assim, tá, se é o sonho de uma mulher ter filho, tipo, em que momento ela quer ter, e eu vejo que você falou muito disso, né, de quando teve, falou assim, agora. Provavelmente você estava em ascensão na sua carreira, estava tudo encaminhado e, meu Deus, um filho, como que eu vou lidar agora com os desafios de ser mãe e influencer? Você teve esse medo de, por exemplo, perder algum trabalho, Nossa, esse receio? Muito. Não, eu tive os piores medos. Os piores pensamentos, de verdade, assim. Eu pensei que ninguém ia me chamar mais pra trabalhar como influencer por causa da barriga crescendo, né? Então, quem ia querer uma grávida pra fazer um provador? Hoje mesmo tem um provador, eu tenho provador toda semana. Então, assim, eu me surpreendi, porque pra todo mundo que eu contei,
Pra todo mundo no sentido profissional, né? Os meus clientes e parceiros, todo mundo me acolheu, todo mundo vibrou. Mais do que eu, porque eu fui contar com o pé atrás. Sabe? Eu fui contar assim. Você foi com medo, quase pedindo desculpa. Desculpa, mas eu tô grávida, sabe? Eu fui com essa sensação. E eu fui tão abraçada, tão acolhida, as pessoas ficaram tão felizes, sabe? E, pelo contrário, a maternidade tem aberto muitas portas pra mim. Sabe? De trabalhos, parcerias, de clientes, né, ali. E eu tô mostrando mesmo. O dia que eu tô bem, eu falo que eu tô bem. O dia que eu tô mal, ou as dores que eu tô sentindo, ou os pensamentos que eu tô tendo. Ou as crises de choro, né? Que a gente fica bem emotiva. Eu não era uma pessoa emotiva. A maternidade me derreteu. Acho que meu marido até se assustou. Meu marido se assustou. Porque o hormônio, né? Gente, eu lembro, assim, da minha irmã. Minha irmã com certeza vai ouvir isso. Uhum. Mas eu lembro que tudo minha irmã chorava. Eu trazia assim, aqui eu lembrei de você, eu trouxe um picolé. Meu Deus, ela já chorava. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Menina, eu chorei na minha viagem. Eu tenho uma gatinha, Pandora. E a Pandora ficou em casa. E a minha amiga, que é minha vizinha, ficou responsável de ir lá, brincar com ela, trocar água, botar comida dela todos os dias. Aí teve um dia que a minha amiga levou um sachê de gato, aquela raça molhada. A minha amiga mandou o vídeo botando o sachê. Eu chorei tanto, eu fiquei tão feliz. Eu achei aquilo um gesto de amor tão maravilhoso. Eu fiquei emocionada porque minha amiga levou um sachê pra minha gata. Oi? Nesse nível. E essa minha amiga, inclusive, sempre falava que eu era pedra e ela que me amolecia, porque eu sempre fui a amiga turrona, sabe? A amiga fria, digamos assim, e ela sempre a romântica, idealizadora, sabe? E aí a maternidade veio pra me dar essa carga aí mais emotiva. Isso é bom, porque isso gera empatia com o bebê, né? Pra você cuidar de um recém-nascido, cuidar de uma vida, você tem que ter a sua parte sentimental, o seu coração ali mais mole. Sim, né? Pra saber lidar. E qual tá sendo, assim, a sua expectativa? Você tá com medo? Mãe de primeira viagem. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei meu afilhado, aquele serzinho pequenininho, eu falei assim, meu Deus, eu só pensava assim, eu não posso deixar cair. Essa é a pior. Venci, agora eu consigo brincar. Mas aí, como que você planeja lidar com a sua profissão e ter um recém-nascido em casa? Olha, é uma das perguntas que eu mais escuto, sabe? Porque eu faço muitas coisas, né, diferentes. Isso. Eu tô sempre de lá pra cá, né? Eu não sou aquela pessoa que entra no escritório, fico o dia inteiro e saio, né? Na hora de ir pra casa, chegar em casa, eu posso me desligar. Não sou assim, tá sempre ali alguma mensagem, no WhatsApp dependendo de mim, sempre tem algum cliente procurando, ou alguém me abordando pra uma parceria nova, quem responde sou eu. Então, eu aprendi a limitar também essa questão do desligar um pouco do celular, a maternidade veio pra me ensinar isso, sabe? É impor mesmo um limite ali dentro da minha rotina, até pra eu não pirar, pra ter uma vida mais saudável, porque com a criança eu sei que vai ser ainda mais difícil, né? Estar ali 100% disposta, 100% disponível, isso não existe. Então, aprendi até a me valorizar mais profissionalmente, sabe? Com essa questão. E nos primeiros dias, eu vou ter o apoio da minha mãe, né? Graças a Deus. Mas depois, eu não sei como fazer. Não sei. Vai ser um mistério, vamos descobrir na prática. Aí todo mundo perguntando se vai ter babá ou se vai botar na creche. Eu falei, não sei. Eu ainda não sei. A única coisa que tá definida até agora é que quando eu vier pro jornal, né? Porque de segunda a quinta eu gravo as edições do RJ Interior na parte da tarde, né? A única coisa que eu sei é que quando eu vier pro jornal, graças a Deus eu tenho a possibilidade do meu marido vir junto. Então ele vai vir junto com a criança comigo. De segunda a quinta. Pelo menos até a gente decidir ou colocar na creche ou contratar uma babá. Sim. É a única coisa que tá definida até o momento, sabe? Até porque são cerca de 1 hora, no máximo 2 horas, né? Quando eu venho aqui pro jornal. Não é muito tempo. Então, a gente tem essa flexibilidade que o nosso trabalho permite. Deus sabe de todas as coisas. É a única coisa que está definida. Agora, se eu vou botar em creche, se eu vou contratar babá, as pessoas perguntam se eu vou ter outro. Eu falei, gente, deixa eu ver primeiro. Calma um pouquinho. Ah, você quer outro? Gente, deixa eu saber como é que é o primeiro, obrigada. Deixa eu viver essa experiência antes de eu definir o que eu quero realmente. Eu falei, gente, eu não sei cuidar nem de mim. Imagina criar de um ser humano, cuidar de um ser humano, vai depender de mim, Tainá. Foi muito louco, assim, o começo. E eu já descobri a gestação com 3 meses, né? Meu Deus, então assim, vamos dizer, isso tudo que você está vivendo 5 meses. Foi realmente, eu falo projeto JK. E aí as pessoas falam assim, Ana, você tá ansiosa pra ver o seu filho, pra ele nascer? Eu falei, não. E eu não tô.
tá, gente? Eu não tô ansiosa. Pelo contrário, eu queria ter mais tempo. Porque eu comecei a curtir a gestação recentemente. Que foi após você foi acalmada por sua médica. Entendeu? Eu tava numa gestação, eu sempre tive uma gestação muito saudável. Apesar da questão do hipotireoidismo, né? Foi controlado com a medicação, tudo bem comigo, treino, faço meus corres, né, normalmente, nada que me deixa ficar em casa de repouso ou me faça ficar em casa de atestado. Até hoje eu nunca precisei de um atestado, nunca precisei, sabe, faltar um dia de trabalho por causa disso. Lógico que eu diminuí também, né, as minhas tarefas do dia, mas não precisei paralisar, né, por causa de estar grávida. E pelo contrário, surgiram novos trabalhos, né, mas apesar disso tudo, era um problema mesmo meu com a minha cabeça, mental, sabe? Então, até eu conseguir me sentir leve com isso, foi recente, né? Então, por isso que eu não tô ansiosa. Agora que eu tô curtindo, então, se eu pudesse, eu teria um pouquinho mais tempo pra curtir mais, né? Mas, assim, eu acredito que Deus sabe, meu filho também sabe, né? De tudo que a gente vem passando aí dia após dia. Verdade. E para as pessoas que querem acompanhar esse seu dia a dia, seus trabalhos, confirma para mim, o seu arroba é Ana Clara Menezes, sendo que no final não tem o E, então fica Menezes ZS. ZS no final, sem esse último E. Ah, perfeito. Então, todo mundo que quiser acompanhar toda a rotina da Ana, é só acompanhar nesse Instagram, Ana Clara Menezes, ZS no final, sem a letra E. Ana, muito obrigada por ter topado gravar a gente aqui. Se você quiser deixar algum recado, pode ficar à vontade, é só olhar para essa câmera aqui, que tá no nosso lado. Mas eu já deixo o nosso agradecimento, eu falo também o nome do Fábio, que foi quem te convidou para vir conhecer o curso, e a gente amou sua participação, a gente viu que você realmente se jogou. Apesar de ser uma pessoa da comunicação, em nenhum momento você se colocou no local, como você falou, acima de ninguém. Você veio como aluna, aberta para aprender. E a gente foi muito grato, foi muito bom ter sua presença aqui, junto com o seu esposo, e ter dado essa oportunidade de a gente mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Então a gente fica muito agradecido por você ter confiado na gente. Eu que agradeço a oportunidade, a experiência desse curso realmente foi um divisor de águas, sabe? O clima, né, de amizade mesmo durante o curso, o network, a rede de network que a gente fortaleceu. Ontem mesmo eu estava falando com um dos alunos, o Fábio, né, que tem uma empresa aqui em Macaé, que vai fazer um serviço lá na nossa casa. Então, olha como é que é importante para os negócios, gente. Então, assim, a gente cria, né, esse clima de indicação também. E dizer para você que está assistindo, né, esse podcast, que vale muito a pena você investir no seu desenvolvimento pessoal, profissional, e que comunicação é para todos, não é só para quem é da área que atua diretamente com isso, mas é para você que quer falar melhor, se expressar melhor, né, numa reunião com sua família, né, com os seus funcionários, com os seus amigos. Então a comunicação, ela tá em tudo, né? Assim como a nossa voz comunica, a nossa entonação, a nossa roupa, os nossos gestos também comunicam. E isso foi muito falado aqui, né, durante o Intensivox. Sou muito grata pela oportunidade, por a gente ter falado também um pouquinho sobre a maternidade, que é um assunto que eu venho abordando lá no meu Instagram. Quem tiver interesse, vai lá me acompanhar, vai ser um prazer te receber também. Obrigada, Tainá. Nada. E hoje a gente encerra mais um episódio do Talk to You. Então, para quem ainda não segue nossas redes sociais, o nosso Instagram é o Vox, @VoxToYouMacaé.macaé. E fique ligado, tanto no Spotify e YouTube, que a gente sempre vai estar disponibilizando novos episódios. Eu agradeço a assistência e todo o acompanhamento de vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.